E aí galera, beleza? Bora lá para mais uma aula. Pessoal, primeiramente, vou fazer aqui uma reclamação, tá certo? Tem poucas pessoas assistindo às aulas, poucas pessoas enviando as tarefas. É muito importante que você mande as tarefas, que você assista às aulas, tá certo? Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, fale para os seus colegas que assistam às aulas, que tentem mandar as tarefas, tudo bem? A gente vai fazer uma revisão depois que voltar para a escola de todos esses conteúdos que a gente está discutindo. Mas é muito importante que você esteja acompanhando as aulas. Dá um trabalho fazer isso aqui, dá um trabalho gravar, dá um trabalho para postar, demanda tempo. E é importante que todo mundo visualize isso para que a gente não fique tão perdido quando voltar para a escola. Tranquilo? Então bora lá, galera. Agora a gente vai falar sobre o capítulo 5, movimento vertical no vácuo. Por que no vácuo, Vinícius? Porque a gente está desconsiderando a ação do vento, de atrito, de alguma coisa que possa interferir. Tranquilo? E a gente vai, ao final, né, desses vídeos aqui que eu vou gravar, desse vídeo, né, eu vou fazer algumas pausas aqui, mas vai ser um vídeo só. Vocês vão tentar resolver essas duas questões aqui, beleza? Eu vou resolver aqui, explicar, vai demorar um pouco a explicação. Depois eu vou fazer um exercício como exemplo, tem exercícios no livro, e aí o restante é com vocês, beleza? Bora lá para a aula. Galera, movimento vertical no vácuo, né? O que é? É aquele movimento uniforme variado cuja a aceleração é a aceleração da gravidade. É um movimento, por exemplo, de um pincel desse caindo ou eu jogando esse pincel para cima, beleza? As duas situações são movimentos verticais no vácuo. A gente vai primeiro analisar aqui a situação geral, depois a gente vai ver o caso específico, tipo tempo de queda, tempo de subida, velocidade quando chega lá no topo, velocidade quando volta ao solo e coisas desse tipo, beleza? São duas situações bem distintas, que é a situação onde o objeto é abandonado de uma certa altura e chega até o solo, ou a situação em que ele é arremessado do solo e sobe até uma certa altura, tranquilo? As equações que vão definir esse movimento são as mesmas equações que a gente estudou, tá certo? Do movimento uniformemente variado horizontal. São as mesmas equações. O que acontece aqui é que a gente vai estar fazendo algumas adaptações, por exemplo, na distância, que eu vou chamar de h, na aceleração, que eu vou substituir pela gravidade, coisas desse tipo, tá certo? Bora lá. Primeira situação, você imagina um objeto que se encontra em uma determinada posição e ele é abandonado. Se ele é abandonado, a velocidade inicial dele aqui é zero. E ele cai e chega aqui embaixo com a velocidade v. Ele cai durante uma altura h. Tá certo? E aí você pode considerar aqui embaixo h0 e aqui em cima h, ou aqui em cima h0 e aqui embaixo h, tanto faz. Quando ele cai, ele está sendo auxiliado, ele está sendo ajudado pela gravidade. Então a gravidade aqui, ó, ela ajuda o movimento. Agora a situação contrária, se ele é arremessado de baixo para cima, ele sai daqui com uma velocidade v, uma velocidade qualquer, e vai chegar até um certo ponto, certo? Aqui a velocidade inicial dele é v. E chega a um certo ponto aqui em que a velocidade final, lá no topo, é zero. Você imagina que você joga um objeto, ele vai subindo, 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 à medida que ele sobe, ele vai perdendo velocidade, até que no momento ele zera e depois volta a cair. Aqui, na subida, a gravidade atrapalha o movimento desse objeto, beleza? Então já se liga aqui, ó. Na subida, né, a gravidade atrapalha, e na descida, né, movimento para baixo, a gravidade ajuda. Então, a aceleração que está envolvida aqui é a aceleração da gravidade. E quando ele vem para baixo, de cima para baixo, a gravidade é positiva. Quando ele vai de baixo para cima, a aceleração continua sendo a aceleração da gravidade, só que quando ele está indo para cima, de baixo para cima, a gravidade atrapalha. Por isso que o sinal aqui é de menos, beleza? Na subida, esse movimento ele é um movimento retardado, ou seja, na subida ele está
diminuindo a sua velocidade, porque ele é um movimento retardado nisso, porque o sentido do movimento é para cima e a ação da gravidade é para baixo. Sentido do movimento para cima, ação da gravidade para baixo. Na descida ele é um movimento acelerado, ele sai de uma velocidade zero e vai para uma velocidade final, que é maior do que zero, vou botar aqui V final igual a V. Ele sai de uma velocidade zero e vai aumentando a sua velocidade, então ele é um movimento acelerado, beleza? É só você pensar no sentido da aceleração e no sentido do movimento. Aqui o movimento é para baixo e a aceleração é para baixo, então o movimento é acelerado. Na subida, o movimento é para cima, mas a gravidade atua para baixo, sentido contrário, tá aqui o sinal de menos, ó. Então ele é um movimento retardado, tranquilo? As equações que regem esse movimento são as mesmas equações. Sorvetão, função da velocidade, velocidade em função do tempo, equação de Torricelli e velocidade média é a velocidade 1 mais a velocidade 2 dividido por 2, que aí você vai ter duas situações aí, né? Mas isso aqui fica para depois. Vamos focar nessas três aqui, galera. Nessas três. Essas três equações aqui de cima, elas podem ser escritas da seguinte maneira. Elas podem ser escritas da seguinte maneira. Pega esse S0, passa para lá, você vai ficar com S menos S0. Tá certo? Pegando esse S0, passando para lá, você fica com S menos S0. Ou seja, a posição final menos a posição inicial. Ou o contrário, né? Posição inicial e posição final, no caso aqui, se ele for lançado de baixo para cima. Isso, S menos S0, é a altura que ele subiu, é H. Então, como eu peguei esse cara, S0, passei para cá, fica só essa parte aqui. Então fica H igual V0 vezes T, mais a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, deixa eu botar assim, G sobre 2 vezes T ao quadrado. E esse G pode ser mais ou menos. Vai depender do tipo de movimento que você está analisando, se ele está subindo ou descendo. Aqui, mesma coisa. Velocidade é a velocidade inicial, e aí mais ou menos a gravidade, vezes o tempo, tá certo? Mais ou menos, de novo, dependendo da situação. Se ele estiver caindo, é mais, se ele estiver subindo, é menos. Observa, pessoal, que no caso de ele ser abandonado, aqui de cima para baixo, ó, quando ele for abandonado, a gente vai explorar isso mais à frente, quando ele for abandonado, a velocidade inicial dele aqui, ó, é zero. Então, se ele for abandonado, isso aqui é zero. Fica só mais ou menos, né? No caso ali, se ele é abandonado é mais, G vezes T. E aqui também, se ele for abandonado, essa velocidade inicial é zero. Aí ficaria só mais G vezes T ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, como é que fica? Fica V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais ou menos 2 vezes G vezes o ΔS. Só que o ΔS, quem é? O H. Veja que isso aqui, ó, isso aqui é o ΔS. Então não vou escrever ΔS, vou escrever simplesmente H. Então essas três equações aqui, ó, essa primeira, essa segunda e essa terceira, elas regem esse tipo de movimento, tá certo? A mudança de sentido nesse tipo de movimento, pessoal, ela vai acontecer no ponto mais alto dessa trajetória. Isso aqui no caso do lançamento, tá certo? Isso aqui é no caso de você ter um lançamento. Como é que acontece? Se liga aqui, ó. Olha pra mim aqui. Foi jogado de baixo para cima. Então aqui ele está com a velocidade V e ela vai diminuindo, 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 diminuindo. Chega nesse ponto, essa velocidade é zero e agora ele vem aqui, ó, caindo e aumentando. E chega no final do movimento,
com a mesma velocidade que ele foi lançado. Sobe com uma velocidade, vai diminuindo, chega no ponto mais alto, ele praticamente para por um instante de tempo muito pequeno e depois volta a cair. Tranquilo? Beleza, né? Então você anota aí, dá uma olhadinha com calma. E agora eu vou apagar isso aqui pra gente passar para outra parte. Beleza? Vou pegar aqui uma água. Massa, galera, bora lá. Já bebi ali minha água, já fiz aqui as anotações. Deixa eu achar o pincel, meu Deus do céu. Perdi o pincel, negrado. Achei. Pronto. Galera, duas coisas importantes aqui. A gente vai estudar o tempo de subida e o tempo de descida. Vocês viram que um pouquinho antes aqui, estava anotado bem aqui assim, eu falei que o objeto sai daqui de baixo com uma determinada velocidade, ele sobe e depois volta, né, com a mesma velocidade que ele saiu. Nesse ponto aqui é a velocidade inicial e aqui é a velocidade final. E aqui nesse ponto, essa velocidade é zero, né, no ponto mais alto. Você imagina que o pincel, ele subiu, chegou lá no topo, ele parou por um instante e depois volta a cair. Primeira ideia que você pode ter para entender isso aí, dizer que a velocidade inicial e a final é a mesma, é você pensar assim, para subir e para descer, ele percorreu a mesma distância. Para subir a distância é h, e para descer a distância também é h. E para subir a aceleração que estava envolvida era a aceleração da gravidade, e para descer também era a aceleração da gravidade. Ou seja, o mesmo objeto, ele subiu uma determinada distância com uma determinada aceleração. Para descer, ele desceu a mesma distância com a mesma aceleração. O que muda é o sentido dessa aceleração, né? O sentido da gravidade. Mas o valor da gravidade, né, que em geral a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado, é o mesmo. Eu não coloquei aqui 10 metros por segundo ao quadrado, porque dependendo da questão, ele pode querer que você use 9,8. Mas em geral é 10, beleza? Então vamos lá. Tempo de subida. Quanto tempo, como é que eu faço para expressar o tempo que o objeto vai demorar para subir? Galera, é o seguinte, ó, pensa comigo. Se ele, tempo de subida, né? A velocidade inicial aqui é uma coisa maior do que zero, tá certo? Um objeto que se encontra aqui, ele vai ser lançado de baixo para cima, ele tem que ter uma velocidade inicial maior do que zero, né? Eu joguei aqui, ó, ele partiu com uma velocidade maior. E ele vai diminuindo até chegar lá em cima. Quando chegar lá em cima, essa velocidade final é igual a zero. Ele parou de subir, né? Perdeu a velocidade e agora vai começar a cair. Aqui, nesse caso aqui, da subida, a aceleração é menos g. A aceleração é menos a aceleração da gravidade, porque ele está indo no sentido contrário ao sentido do movimento. Tranquilo? Então, a velocidade que ele vai ter lá no topo, que é representada por V igual V0 menos G vezes T, tá certo? Menos porque ele está subindo e a gravidade atua para baixo. A gente tem essa expressão aqui. Essa velocidade é dada por essa expressão. Só que essa velocidade aqui, ó, quanto é que ela vale? Ela vale zero. Então, zero é igual a V0 menos G vezes T. Aí o que você faz? Deixa eu ajeitar esse T aqui, galera. O que você faz? Esse aqui eu vou chamar de TS, que é tempo de subida. TS. Pega esse menos G vezes T aqui e passa para cá. Fica G vezes T, né, TS, igual V0. E aí daqui você tira que o tempo de subida é igual a V0 dividido por G. Esse G que está multiplicando, você passa dividindo. Então, o tempo de subida de um objeto depende da velocidade. Quanto maior for a velocidade, menor vai ser o tempo de subida. Beleza? Porque ele vai chegar numa altura
menor, né? Quanto mais velocidade, maior vai ser a altura, beleza? E maior vai ser o tempo que ele vai ficar subindo. Então, o tempo de subida é V0 dividido por G. Volta para cá. Se ele sai daqui com a velocidade inicial, chega até o topo, essa velocidade zero, e depois ele cai até aqui, ele subiu a mesma altura, né? Subiu e desceu a mesma altura, ele saiu com a velocidade e voltou com a mesma velocidade e ficou sujeito à mesma aceleração da gravidade. Então, daqui a gente pode concluir que o tempo de subida e o tempo de descida vai ser a mesma coisa. O tempo de subida e o tempo de descida vai ser a mesma coisa. Vamos fazer só a verificação aqui. Vamos para cá. Ó. Nessa outra situação agora, o objeto ele é abandonado lá do topo. Quando ele é abandonado, a velocidade inicial dele é zero. E a velocidade final é uma coisa maior do que zero. A velocidade inicial é zero e a velocidade final é uma coisa maior do que zero. A aceleração aqui é mais g. A aceleração é mais g porque ele está caindo, tá certo? De uma altura máxima aqui. E a aceleração está no mesmo sentido do movimento. Então a aceleração é mais g. Vem caindo. E chega aqui embaixo com a velocidade final. E aqui eu vou ter o tempo de descida desse objeto. Vamos fazer a mesma análise. A expressão é V igual V0 mais G vezes T. Só que, nesse caso aqui, o V0 é zero. Ou seja, a velocidade inicial dele é zero, uma vez que ele foi abandonado. Ó, ele caiu daqui, ele não foi arremessado para baixo, ele foi simplesmente abandonado. Então, aqui eu vou chamar de TD, tempo de descida. Tempo de descida vai ser simplesmente V igual, aí aqui é zero, mais G vezes TD, que é o tempo de descida. Ajeitar isso aqui, peraí. Tempo de descida. E aí, para eu encontrar o tempo de descida, basta, zero aqui não vai mudar em nada, né? Basta eu pegar esse G que estava explicando, passo para cá dividindo. Vai ficar tempo de descida igual a V dividido por G. Olha aí. Não deu a mesma coisa? Tá certo? Só que aqui é quando ele é jogado de baixo para cima e aqui é quando ele é abandonado. Vinícius, mas ali é diferente. Ali tem V0 e aqui tem V. Vem pra cá, criança. Lembra que se eu tiver um objeto... Vixe, ficou meio estranho esse desenho, não foi, galera? É, meu irmão, ficou meio estranho, não era pra cá, não. Se eu tiver... a besteira, macho. O tempo de... a velocidade do início e a velocidade do final são iguais, beleza? Então, o tempo de subida e o tempo de descida também será igual. Tranquilo, galera? Então, vocês anotem aí essa parte. Eu vou já fazer as questões, tá? Que eu vou beber aqui um cafezinho, tá bom? E aí eu volto com mais explicações e a resolução de exercícios. Show? Amigos, voltei aqui, tá? Deixa eu dizer pra vocês. Eu ia explicar mais coisas aqui, só que eu fui olhar ali o tempo da gravação, já tá com quase 20 minutos. E eu ainda quero resolver exercício, então vai ficar uma aula muito extensa. Eu vou dividir esse capítulo em duas partes. Vou fazer essa parte que a gente viu até agora. Vou fazer aqui exemplos para vocês. E aí na questão 93, você vai tentar resolver apenas os itens A, B e C. 94, ok, pode tentar fazer todos, mas na 93 apenas os itens A, B e C. Por quê? Porque o D e o E até dá para você resolver, só que não vou dar o bizu agora, porque senão vai ficar o vídeo muito extenso. Ou seja, ainda tenho que explicar a próxima parte. Demoraria uns 15 minutos, uns 20 que já está na gravação, ficaria 35 minutos de gravação. E eu ainda teria que depois fazer os exemplos com vocês. Então eu vou dividir isso em duas partes. Expliquei até aqui e agora eu vou fazer alguns exemplos, tá? Eu deixei aí para vocês questão 93 e 94 e eu vou fazer para vocês a 95, tá certo? Vou fazer com vocês aqui a questão 95, que diz assim. É a página
96, a questão é a 95. E diz desse jeito, ó. De um andar de um edifício em construção, caiu um tijolo a partir do repouso, que atingiu o solo 2 segundos depois. Dado gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, calcule a altura do andar de onde o tijolo caiu e a velocidade escalar do tijolo ao atingir o solo. Então vamos lá. Tinha um prédio, estava aqui em construção e tal, e desse ponto aqui caiu um tijolo. Vou representar o tijolo por essa bolinha. Ele caiu a partir de uma altura H. Tá certo? Caiu de uma altura H até aqui o solo. Se ele, galera, caiu, a velocidade inicial dele é 0. E aqui a velocidade final é maior do que 0. Ele não foi arremessado, ele simplesmente caiu, tá certo? Ele diz aí, ó, caiu a partir do repouso, então a velocidade é 0. Como ele está em queda, a gravidade está no sentido do movimento. Então a aceleração é a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, de acordo com a informação que a questão dá para a gente. Desprezando a resistência do ar, calcule no item A altura de onde esse tijolo caiu, tá certo? E no item B, pede para a gente fazer a velocidade escalar do tijolo quando atingiu o solo, ou seja, ele quer a velocidade final aqui embaixo, tá certo? Então a gente tem que encontrar essas duas coisas aí, a altura de onde o tijolo caiu e a velocidade final desse tijolo, tá certo? Para encontrar, vou fazer aqui o item A logo. Item A. Para encontrar a altura de onde ele caiu, a gente vai usar o sorvetão. Lembra lá, ó? S igual S0 mais V0 vezes T mais 2 vezes G. 2 vezes G não, desculpa. Mais G sobre 2 vezes T ao quadrado. Esse é o sorvetão. E a gente viu que eu posso adaptar essa expressão para essa aqui, né? H igual V0 vezes T mais G vezes T ao quadrado sobre 2. Só que é o seguinte, galera. Como ele caiu, ele não foi arremessado, essa velocidade aqui, ó, a velocidade inicial é 0. E a gravidade aqui vale quanto? 10. Então, a altura de onde esse tijolo caiu é simplesmente 10 vezes T ao quadrado sobre 2. Tá certo? Que vai ficar 10 dividido por 2, você divide aqui, ó, 10 por 2, é 5 vezes T ao quadrado. Mas quanto tempo esse tijolo demorou para cair? Ele demorou um tempo de 2 segundos. Então você substitui aqui, ó, por 2 segundos. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5, 20. Ou seja, esse tijolo caiu de uma altura de 20 metros. Tranquilo? No item B, dá para fazer o item B bem aqui assim embaixo. No item B ele quer saber qual é a velocidade final. Para a gente encontrar o valor da velocidade final, pessoal, deixa eu ver que horas são agora. Certo. Para a gente encontrar o valor da velocidade final, basta que eu use essa aqui, né? Ó, função da velocidade. V igual V0 mais G vezes T. Mais G, porque ele está em queda e a gravidade atua no mesmo sentido, tá certo? E a velocidade inicial aqui, a gente já viu que ela vale 0. Então aqui, ó, isso aqui, V0, é igual a 0. Então essa expressão vai ficar simplesmente V igual a G vezes T. Quanto é que vale G? Tá assim, G vezes T. Aí quanto é que vale G? É a gravidade. 10. Quanto é que vale o tempo? O tempo que ele demorou para cair. 2. Ou seja, a velocidade final desse objeto aqui vai ser 20 metros por segundo. Pronto. Problema
resolvido aí. Tranquilo, galera? Essas mesmas ideias você usa para fazer a questão 93 e a questão 94, tá certo? Deixa eu aproveitar esse espaço aqui para fazer mais um exemplo para vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui o livro e ver um exemplo com vocês aqui. Deixa eu ver aqui, eu tô com o livro aqui em PDF, por isso que eu tô olhando aqui. Nossa, aqui é muito extensa, muito extensa. Tem algumas aqui que são bem extensas, pessoal. Não tá na hora de vocês fazerem ela ainda não. Deixa eu pegar aqui, procurar aqui que é melhor do que em PDF. Eu tinha visto um aqui que é interessante. É tranquilo de se fazer. Era essa aqui, ó. Questão 80, lá da página 98, tá? Esse aqui eu vou dizer que é o exemplo 1. Eu vou fazer bem aqui com vocês o exemplo 2. Exemplo 2, página 98, questão 80. Eu espero que esteja dando para todo mundo visualizar aqui. Deixa eu olhar aqui se está legalzinho. Show, dá para ver direitinho. Então vamos lá. Questão 80 diz assim, ó, lá na página 98. Um modelo de foguete é impulsionado verticalmente para cima, com uma aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado. O motor para de funcionar após 4 segundos do lançamento. Em que altura está o foguete quando o motor para? Então vamos lá, galera. Ele diz que tem um foguete, vou representar o foguete por essa bolinha, e ele foi lançado. Tá certo? Foi lançado aqui. Quando ele foi lançado, a aceleração dele aqui embaixo, aceleração dele embaixo não, ele saiu com uma velocidade inicial maior do que zero, que eu não sei qual é. Chegou lá no final, e a velocidade dele aqui é zero, porque ele parou de subir. Para sair daqui e chegar até aqui em cima, o tempo de subida foi de 4 segundos. Demorou 4 segundos. E ele quer saber a altura, tá certo? Essa altura H que este foguete subiu. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Não, somente isso aí. Tá certo? Ele quer saber qual a altura H que esse foguete saiu. Então, galera, aqui é o seguinte, ó, vamos lá. Se você pensar que essa velocidade está diretamente ligada à altura aqui, já é uma... Deixa eu ajeitar esse H que é muito feio. Já é um adianto para você, beleza? E ele demorou 4 segundos para subir. E faltou um detalhe aqui que eu esqueci de colocar. A aceleração aqui não é a da gravidade. A aceleração que esse foguete subiu é uma aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a aceleração desse rapaz aí. Aí você vai pensar assim, ó. Eu poderia usar isso aqui, né? Poderia usar isso aqui. Só que, para usar isso aqui, eu precisaria de ter a velocidade inicial. Só que eu não tenho. Não posso fazer isso. Para achar a velocidade, eu tenho que fazer isso aqui. Então a gente vai dividir essa questão em duas partes. Para achar a altura, eu vou fazer V0 vezes T mais mais A vezes T ao quadrado sobre 2, onde esse A aqui, ó, é 50. Só que eu não tenho V0. Eu não tenho V0. Eu tenho o tempo que ele demorou para subir? Tenho. Eu tenho essa aceleração? Tenho. Tenho esse tempo? Tenho. Não tenho V0. Preciso descobrir o V0. Então, primeiro eu vou descobrir o V0. Você vai chamar isso aqui de expressão 1. Vou descobrir o valor de V0 por aqui, ó. V igual V0 menos G vezes T ao quadrado. G vezes T. Aqui não é mais não, pessoal. Desculpa, aqui é menos. Tá certo? Aqui é menos porque ele está subindo. G vezes T. Porque fazendo isso aqui, eu descubro o valor de V0. E aí, descobrindo o valor de V0, eu vou substituir na expressão lá de cima. Então, a gente vai resolver primeiro a expressão 2. E depois que resolver a expressão 2,
jogar isso na expressão 1. Resolvendo a expressão 2, vai ficar velocidade final dele. Cadê a velocidade final? Está aqui. Velocidade final é 0. Então vai ficar 0 igual a velocidade inicial, que eu não sei, aqui eu estou querendo encontrar, menos o g, que no caso aqui é essa aceleração aqui, 50, vezes o tempo que ele demorou para subir, que foi 4 segundos. 50 vezes 4 é 200, você joga para cá, vai ficar 200 metros por segundo igual a V0. Ou seja, qual foi a velocidade inicial? 200 metros por segundo. Agora eu vou substituir na expressão de cima. Pega agora o resultado da expressão 2 e aplica ele na expressão 1. Lá em cima, lá, para poder descobrir a altura. A altura é igual a V0 vezes T menos A vezes T ao quadrado sobre 2. Substitui todo mundo aqui, ó. Só fazer a conta. V0, que a gente acabou de encontrar, é 200 vezes o tempo que ele demorou para subir, que foi 4 segundos ali em cima, menos a aceleração do foguete, que é 50 menos 50 sobre 2, vezes t ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado. Tranquilo? E aqui vai ficar h igual 4 vezes 200 é 800. Menos, vamos para cá, galera, agora aqui vai dar um trabalhozinho. 50 dividido por 2 é 25. Tá certo? E 4 ao quadrado vai dar 16. Então, a altura final é o resultado dessa conta aqui. Deixa eu fazer ela aqui embaixo, aqui, ó. Eu não sei de cabeça, não. 25 vezes 16. 6 vezes 5 é 30, vem 3 para cá. 6 vezes 2 é 12. 12 mais 3 é 15. 1 vezes 5 é 5. Isso, 1 vezes 5 é 5. Peraí, perdi aqui. 6 vezes 30, vem 3 para cá. 12 mais 3 é 15. 15, pronto. 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 2 é 2. Então aqui é 0, 0, vem 1 para cá, 400. Isso aqui dá 400. Como vai ficar 800 menos 400? Esse foguete subiu 400 metros. Tranquilo? Questão um pouco mais extensa, tá certo? Na verdade foram duas questões em uma, porque a gente teve que fazer 2 passos para resolver essa questão. Tranquilo? Então, durante esse vídeo